a minha situação. Eu nasci em Angola, de segunda geração, e desde que eu ser sobre a África. E é nesse quadro que eu gostava de ter duas ou três ideias. E a primeira ideia é que em Portugal, durante muitos anos, depois de 74, sempre se disse que ainda não tinha passado o tempo suficiente para se fazer filmes ou para se escrever livros sobre a guerra colonial. Precisávamos de interiorizar o que se tinha passado, etc. Bom, a partir de certa altura começaram realmente a aparecer livros, sobretudo, mas também filmes sobre essa fase. Depois houve ali um período que era a questão do regresso das 700 mil pessoas, portugueses ou descendentes portugueses, que também regressaram e também, durante muito tempo, não se falou disso, até porque esse regresso foi muito traumático para os que vieram, mas também foi traumático para os que estavam cá. Também isso levantou problemas. Eu acho que o livro mais belo que li sobre isso é o da Dulce Maria, que se chama Retorno. Eu acho que é um livro fabuloso e que mostra precisamente as duas visões de quem veio de lá e que chegou aqui para um mundo completamente diferente, não tinha nada a ver com aquilo onde vivia, e depois as pessoas que estavam cá que também não compreendiam aqueles que vinham, se lhes vinham roubar os empregos, o que é que iria acontecer, etc. E, portanto, chegou esse tempo, também começou a falar. E agora, este é, enfim, não vou alongar muito, e este é o tempo, se calhar, onde chegou a altura de também se escrever e também se fazer filmes sobre o que se passou nos movimentos de libertação. Os movimentos de libertação, podemos olhar sempre para eles de um ponto de vista heroico, porque eles conduziram a guerra de libertação, criaram novos países, acabaram com o colonialismo e ajudaram a acabar com o fascismo, mas a história dos movimentos de libertação não é pacífica. O interior dos movimentos de libertação tem muitas histórias, são uma espécie de matrioscas. Eu, como digo, nasci em Angola, andei lá nas lutas estudantis políticas também a partir de 72 e conheço alguma coisa do que se passou no interior do MPLA e, enfim, há nomes incontornáveis da história do MPLA que foram, por isso, simplesmente apagadas. Dou-vos, por exemplo, vocês conhecerão um poema que é muito bonito, chamado Namoro, enfim, que foi cantado por vários cantores portugueses, e esse poema é de Viriato da Cruz, que é um dos fundadores do MPLA, que acabou por morrer na China, completamente afastado, e que tinha uma orientação política que era diferente de termos de internet. Enfim, depois, já mais tarde, há uma revolta no leste também do comandante, e portanto, assim, é o Daniel Chipenda, que acaba também por estar afastado, mas sobre isto ninguém toca, não é? A história oficial dos movimentos de libertação não toca, e quem sabe alguma coisa, enfim, algo vai aparecendo agora, mas quem sabe alguma coisa também não toca neste tipo de situações. E, portanto, eu gostava de dizer que, em primeiro lugar, em relação ao filme da Margarida, olhando para o seu ar doce, a sua voz cálida, ninguém imagina que ela tenha a coragem de tocar em certos assuntos que, obviamente, não são nada cómodos. Eu acho que este filme toca numa história que é daquelas histórias mal contadas dos movimentos de libertação. Acho que, do ponto de vista, enfim, aí não sou eu especialista, sou apenas um observador, acho que tem imagens verdadeiramente magníficas, arrasadoras, e acho que se os filmes não tinham cheiro até aqui, este filme tem cheiro. Sente-se o cheiro à África em todo o filme, do princípio ao fim. Uma pessoa sente que está em África, sente o cheiro da terra, sente as cores da terra, sente o cheiro das frutas, sente o cheiro característico da África, que quem viveu e quem passou por África conhece muito bem. E portanto, eu gostava de dizer ainda que este podia ser uma investigação quase jornalística, porque é um caso que, começando num país que não é identificado, mas enfim, nós deduzimos que será Moçambique, é uma história que acaba, e não acaba de forma muito feliz, em Londres, e portanto há aqui um trajeto em que ao mesmo tempo se vai pouco a pouco assistindo à distanciação progressiva da personagem central do filme. É muito curioso porque eu, ao ver o filme, ia me identificando com algumas coisas que
aconteceu a mim, amigos meus que estavam lá nas lutas políticas, alguns deles acabaram presos, que foi aos 18 anos termos todas as certezas quem eram os bons e quem eram os maus, e a partir daí dos 20 anos começaram-se a instalar as dúvidas. Nós éramos, enfim, um grupo que tinha a designação de Comitês Amilcar Cabral, mas que apoiava o MPLA, e na altura o nosso grupo também, enfim, o grande referencial era a China de Mao Tse-tung. Bom, e a China de Mao Tse-tung baralhou-nos completamente das contas, porque em vez de apoiar o MPLA, apoiou a FNLA. E a gente considerava que era, obviamente, não tinha nenhumas raízes angolanas, a maior parte dos militantes falavam francês, e portanto aquilo para nós começou-nos a causar alguma perplexidade. Como é que um país que nós considerávamos um referencial em matéria de revolução, e estávamos nós num partido que faria a revolução angolana, de repente começa a apoiar outro que a gente considerava, obviamente, que esse então não tinha nada a ver. A UNITA ainda tinha alguma coisa a ver, tinha uma grande implementação no centro da Angola. A lá não tinha, a maior parte dos seus militantes falavam francês, pura e simplesmente, nem sequer português. E, portanto, as perplexidades começaram a aparecer. E as interrogações. E, portanto, eu acho que a personagem, que é muito subtilmente retratada ao longo de todo o filme, vai pouco a pouco demonstrando, através de várias pessoas que falam por ela, contam a história, etc., vai pouco a pouco mostrando este progressivo, estas interrogações que se vão avolumando e este progressivo afastamento. Há personagens no filme que eu acho que são muito marcantes, enfim, obviamente, do meu ponto de vista, a mãe da personagem central, a mãe da Beatriz Batalha, porque acho que ela é precisamente aquelas pessoas que foi, que ficou, que sempre acreditou, mas que, e portanto, tem a relação com aquele jovem, que ela resgata, enfim, e apoia, etc. Mas que depois toma atitudes que a deixam perplexa, que não sabe como lidar com esse tipo de situação. Mais uma vez isso me fez lembrar, o meu pai já tinha nascido em Angola, ficou em Angola em 64, 65, deu-se a independência, ele disse que esta é a minha terra, não saio daqui, ficou lá, inclusive na altura tinha comprado um carro na Europa, e a minha mãe disse, não mandes o carro para lá, e ele disse, não senhora, vai o carro para lá. Claro que ao fim de uma semana já não tinha o carro, mas isso não interessa nada, enfim, ficou lá e sempre disse que se viesse-se embora que eu morria. E ele veio-se embora e ao fim de 2 anos já cá morreu aos 54 anos, é evidente que toda a gente morre de alguma doença, mas eu acho que ele morreu por ter saído de Angola. Portanto, a mãe no filme representa um pouco isso, é aquelas pessoas que, não tendo nascido lá, mas criaram tantos laços, tanta ligação à terra, às pessoas, às famílias, que mesmo com incompreensões, ela não é bem vista dentro do seu, enfim, entre os colegas, há ali muitas situações de tensão. Apesar disso, ela ama profundamente aquela terra, não se vê fora daquela terra e tenta sempre ajudar, tenta resolver as coisas, mas o papel dela por vezes também não é bem percebido. E isto é um facto que eu acho que há muitas pessoas que viveram nos países africanos de língua portuguesa e que no pós-independência ficaram sempre desajustados, quer dizer, são daquele país, mas aquele país não os quer, ou pelo menos há quem não os queira. Para terminar, eu gostava de dizer, portanto, de novo, em primeiro lugar, salientar a coragem da Margarida Cardoso de abordar estes temas, que são temas muito complicados. Eu tenho a certeza que a Margarida não ganha muitos amigos quando faz filmes destes. Podia fazer filmes mais simpáticos, que não tinha certamente angústias noturnas, enfim, coisas assim do género, não é? E, portanto, há aqui uma grande coragem. Mas não é, obviamente, um filme que seja um panfleto, não. É um filme, do ponto de vista, enfim, como apreciadora do cinema, mas enfim, não tenho base para isso, mas me parece plasticamente lindíssimo, há imagens magníficas, a imagem de abertura. Eu não tive a oportunidade de perguntar à Margarida, mas aquilo é na barragem do Castelo do Ponte. Minha irmã tem lá uma casa perto e eu disse, isto não é, parece mesmo. Não é? Portanto, da criança. Portanto, há uma grande subtileza, não se vê a criança morrer, mas percebe-se que aconteceu ali uma tragédia
E todo o filme é atravessado por essa grande sutileza e pelo pouco a pouco ir esculpindo os personagens e os problemas e as angústias e os trajetos que pouco a pouco vão seguindo. E mesmo no final, não, quer dizer, nós todos como espectadores percebemos o que terá, ou intuímos o que terá acontecido, mas não conseguimos descobrir um dedo apontado a dizer foi este que carregou no gatilho, ou foi este que fez. Quer dizer, há ali umas verdades que não são as verdades oficiais. E, portanto, nós podemos intuir, podemos deduzir, mas não chegamos a uma conclusão 100%, sim senhor, foi o partido que mandou liquidar. Portanto, eu acho que, sob esse ponto de vista, o filme é muito bom, aborda a questão do ponto de vista digamos, a palavra que me sai muito singular, muito sublime, sem ser um filme panfletário. E por isso, é só para dizer que eu adorei o filme. Eu vou pegar nas palavras do Nicolau, no sentido de vermos em relação às lutas de libertação, porque é algo que me intriga, que é como é que descobriste aquela personagem, e dois, face àquilo que tu descobriste, porque não evoluir, ou seja, porque evoluir para a ficção e não para um documentário, por exemplo? A personagem do Ivone parte de um processo, nem sequer é especificamente de figuras, quer dizer, posso identificar a Josina Marchel como até um bocadinho na figura e na forma como é representada, posso identificar um pouco a Cita Ballas na questão da traição política ou da tensão política. Também uma pessoa que eu não tenho citado quase nunca, mas que foi morta em condições muito específicas e que eu sempre tive curiosidade de saber, que foi a Dulce September, que era uma militante sul-africana que morreu assassinada em Paris em circunstâncias que são um bocadinho a cópia do que aconteceu com a Ivone no apartamento e com alguém, e havia alguém que estava com a Dulce. E para mim, eu preferi criar esta figura, não é nem preferi, é um bocadinho, também está a ver com o que o Nicolau estava a dizer, de se conseguir falar de determinadas coisas quando tu sabes que é um campo, não é questão da legitimidade, eu estar a falar de coisas que, são moçambicanos, eu não sou moçambicana, estou aqui a fazer uma crítica a determinadas situações políticas, a tensões políticas, e não tenho legitimidade para isso. Eu sinto que tenho legitimidade para tudo, o que não seja insultar as pessoas. E eu acho que essa legitimidade de trabalhar com a história de um país, que para mim não é só esse país, é quase. Há muitos exemplos de países que tiveram o mesmo percurso pós-independência e que são questionáveis em vários níveis, porque para mim interessa-me também não só a questão política, mas estas questões pessoais, as questões de identidade, as questões das pessoas que ficaram, que acreditaram e que ficaram sem uma terra, sem um sítio onde pôr os pés. E isso para mim é uma questão que me interessa também, emotivamente, pessoalmente, isso, essa relação da história com determinados acontecimentos. Só que se põe muitas vezes a questão de, como o Nicolau estava a dizer, com a minha voz doce, pronto, não é bem a questão da voz doce que a minha forma de dizer as coisas, eu acho que muitas vezes há alguns assuntos que só podemos tratá-los de forma não dogmática, ou de forma não atirarmos com verdades que não temos a certeza, portanto, para nós não são verdades. A forma de questionar determinadas coisas que são tão difíceis de apreender e tão complicadas, só as podemos fazer através deste tipo de linguagem. Este tipo de linguagem implica que a personagem da Ivone seja, às vezes, esta junção de várias coisas que nos confundem e que estão num campo ficcional e que estão num mundo onde nós podemos ter todas as dúvidas do mundo e não temos sequer nenhum, digamos, approach jornalístico à verdade, porque é uma reflexão, digamos, artística. O que eu gosto muito é que há no campo
tudo o que não é documentário, e que mesmo que o documentário mais artístico ou num campo menos jornalístico te abre algumas portas, mas é só na ficção é que tu tens, digamos, legitimidade e força para puxar coisas. E para mim essa é a única linguagem para algum tipo de coisas que normalmente são as mais duras. Por isso, quando às vezes, até muitas vezes falamos da questão da Cita Valls, ou de quanto é que influenciou tudo, por isso é que eu fiquei um bocadinho, e já há muito tempo, enterrada, digamos, atolada na questão quer dizer, fiquei presa numa espécie de um pântano da Cita Valls, onde não sei como é que sairei, mas sei que a única maneira que eu tenho de sair, de tratar de um assunto tão difícil e tão trágico e tão horrivelmente violento, talvez seja através de transformar em ficção. E tenho a impressão que foi a partir do atolamento da Cita Valls que eu comecei a criar a Irlanda. E por isso ele se fixa mais aí. Por outro lado, também entre o documentário e a ficção, eu tenho vindo a notar que eu gosto muito do documentário de investigação, onde ouço pessoas, gosto muito de ouvir pessoas e de ver imagens de arquivo e de estar em arquivos e procurar documentos. E depois tenho alguma dificuldade em utilizar uma linguagem mais cinemática, às vezes até por questões éticas, mas não é uma estupidez o que eu estou a dizer, não se aplica a todas as pessoas, mas eu às vezes no documentário tenho um bocadinho de problemas em usar uma linguagem mais cinemática que nos afaste do testemunho em si, da lógica do testemunho e do documento. E depois tenho sempre necessidade de, tal como neste filme, tenho necessidade que tudo aquilo que no documentário eu cozinho se transforme em alguma coisa mais, se transforme em alguma coisa mais cinemática, como nestes filmes de ficção. E por isso é assim. Deixa-me acrescentar só uma coisa em relação a isto. A Margarida estava a dizer. E eu conheço muito mal a realidade moçambicana, portanto vou falar um bocadinho da realidade e ver com o tal atolamento em que a Margarida caiu por causa do caso Cita Valls. É que, enfim, aos 18 anos, era a luta das massas que levava isto para a frente, as coisas, as pessoas, enfim, a vanguarda operária, etc., e os movimentos de libertação. E depois, em Angola, a luta operária, os movimentos de massas, no fundo, traduziam-se em um número nem sequer muito grande de famílias angolanas que eram e que são importantes, sobretudo em Angola. E o 27 de Maio é muito trágico porque o que acontece é que muitas dessas famílias tinham pessoas que estavam dos dois lados do 27 de Maio. E, portanto, houve pessoas da mesma família a matar pessoas da sua própria família. E o drama do 27 de Maio é este. Os Vandunens tiveram inúmeras pessoas de um lado, do lado ganhador, e tiveram inúmeras pessoas que foram mortas do outro lado. E por aí fora, portanto, podemos pensar os Vandetes, os Netos, os Santos, etc. Toda a gente conhecia alguém do outro lado que acabou por morrer. E o drama da situação é esta. Em Moçambique, não sei exatamente se foi tanto assim, mas em Angola não tenho nenhuma dúvida. E, portanto, aquela ideia heroica de que a vanguarda avança a todo o vapor, com as massas todas por trás, depois as massas têm nomes e as famílias, etc. E todas elas têm alguns interesses que, por vezes, são contraditórios e outras vezes acabam tragicamente, como foi o 27 de Maio. Pois, essa questão teve muito por trás disso. Aliás, todo o falhanço do 27 de Maio é um bocadinho parte daí, não ninguém se ter percebido que realmente as massas não existiam de certa forma, não existiam outros movimentos que não esse. Depois há uma figura que eu também considero muito interessante, que é a figura do condutor do Jeep, que acompanha sempre, no fundo, é um retrato da África que está a acabar e compreende o mundo passado, mas também já está algo desajustado em relação ao mundo que se está a viver. Sim, representa um pouco isso, não é? É o personagem talvez mais central, se assim se pode dizer. Eu não tenho alguma dificuldade em dizer quem são os personagens principais. A gente pode dizer que realmente a Beatriz é a pessoa que nós seguimos porque ela faz aquele percurso de tentar encontrar qualquer coisa e segue narrativamente, a gente segue esse caminho.
mas acho que todos os personagens têm uma função, se bem que eu vejo muitas vezes personagens em duplo, como o Jaime, o rapaz, para mim funciona um bocadinho como depois o namorado, o suposto namorado da Ivone, que ela encontra no fim, aquele homem que depois teve muito medo e escondeu os documentos. Há assim algumas personagens que são em duplo, mas mesmo a ambiguidade do fim do chofer, que quando ela lhe diz nunca fui à tua casa, pois não? E ele responde com um não que está virado para nós, está de costas para ela, e o não é um pouco... Eu tentei várias coisas, porque era um bocadinho difícil porque o não, para mim eu queria um não absolutamente indiferente, mas que não soasse a agressão. Mas depois acabei por escolher uma das takes onde aquele não sai muito duro. É não, é assim tipo uma coisa... Never. Nunca mais. Nunca. Isso nunca acontecerá, nem isso nunca vai acontecer. E eu, por mim, acho que é aquele personagem que representa tudo isso, que acompanhou tudo o que era o passado, pela sua idade, nós achamos isso, que vive numa espécie de ambiguidade de relação entre ser empregado ou não, a gente não sabe se ele é realmente um empregado, se é um amigo. E que é um tipo de relação social que eu vejo muito em Moçambique, mas que, por exemplo, não ligo muito a Angola, não há muito esse tipo, porque Angola e Moçambique não têm nada a ver. São muito diferentes a nível das estruturas sociais que se criaram, também com as velhas famílias, e isso em Moçambique é muito mais evidente a ver isso. Também queria que este personagem tivesse um lado mais por ter sido um personagem que atravessou tudo, talvez ele possa ficar para sempre, não é? Eu tenha visto tudo. Ser uma espécie daquelas tartarugas. Eu em Moçambique muitas vezes encontro nas casas que foram casas coloniais e tudo isso. Há uma coisa que é bem parvo que estou a dizer, mas há tartarugas que às vezes as pessoas deixaram desde o tempo colonial ou talvez desde há mais tempo. E elas cresceram e elas se calhar viveram 100 anos e para mim eu fico sempre, mas como é que eu poderei entrevistar? Eu acho que esse senhor para mim era também tipo uma tartaruga. Um testemunho, sim, um testemunho. Uma pessoa que poderia lá ter estado antes. Há uma cena que para mim também é muito interessante e retrata o mundo pós-independência, que é aquele hotel junto à praia, é um hotel que está vazio, enfim, ocupado por meia dúzia de pessoas, e depois a cena da piscina, onde sem se ver nada, mas é dito que ali conta-se que foram fuziladas não sei quantas pessoas, e aquele grupo de homens que estão ali terminam a noite a fazer disparates, que é o costume, depois de uns copos, sem mais nada para fazer, fazem disparates, atiram-se tiros, atiram-se garrafas para dentro da piscina e tal. E, portanto, isso é um vazio que houve no pós-independência, em algumas áreas das sociedades que eram coloniais, e deixaram de ser, em que realmente desapareceu tudo, desapareceu a lei, desapareceram as regras, desapareceu as ordens estabelecidas, enfim, e então faz o que uma pessoa quer fazer. E ainda mais para mim tinha também o lado de ser um bocadinho quase um sacrilégio para os espíritos que além de terem que ficar por ali a pairar naquele local, ainda mais aqueles sul-africanos ainda vão fazer xixi para dentro da piscina e atirar garrafas e no fundo ainda mais ofender e justificar e profanar o que poderia ser uma coisa. Não é igual que tenho escolhido sul-africanos. Não, assim, já, porque eles são mesmo assim, não estou bem. Os figurantes eram muito realistas, quase que aquilo que estava a acontecer ali foi quase o que aconteceu durante a jornada. Mas eles são mesmo, os sul-africanos são presentes em Moçambique, quer a são independência, quer agora. Muito presentes, e eu durante muito tempo tive algumas dúvidas em dizer África do Sul, porque o filme, para não ser um pouco contraditório com a ideia de que os outros países não têm nomes, a bandeira é uma mistura entre Angola e Moçambique, um pouco algumas cores que nos evocam a bandeira angolana e outras a bandeira moçambicana para a independência.
Depois pensei assim, não vou pôr África do Sul, não vou pôr Joanesburgo, não vou... Depois pensei, não, é necessário porque é uma coisa que é como se fosse uma coisa iconográfica, não é? Nós dizemos África do Sul, toda a gente perceberá que estamos a falar de determinadas coisas, de uma apartheid e coisas que são mais ou menos que toda a gente consegue ler, enquanto todos os outros sinais, para mim, podem ser relativamente equívocos a nível histórico, quer dizer, a nível da interpretação histórica, o que não me aborrece nada também, porque acho que o filme também tem, espero eu, um lado que fala mais disso, da identidade, da perca da identidade, da morte, do vazio, da ausência, de tudo isso. E pensei assim, bem, as pessoas podem se agarrar também a isto, mas a África do Sul realmente funciona bem. Quer dizer, infelizmente associa-se a coisas muito más, mas funciona bem. E os carros, com aquilo, eles têm sempre aqueles jipes onde levam sempre as coisas atrás, não é? Aquelas casinhas que vêm desde o tempo das carroças, não é? Tem razão. Uma dúvida que tenho, aquele material antibreco que passa é material efetivamente filmado isto ou aquilo é material histórico? Tenho 2 ou 3 imagens que são tiradas de um filme pré-existente, que é quando, sobretudo quando há muitas pessoas que Ivone grita independência ou morte e elas gritam venceremos. Portanto, os venceremos são partes de um filme que se chama Atrás das Linhas, da Margaret Dickinson, que teve cá algumas vezes e que eu conheço. E utilizei, estamos a falar naquele material de arquivo todo, e aquilo corresponde a um filme que eu acabei por fazer, uma coisinha de 20 minutos, como se fosse uma reportagem inteira. Tem 3 ou 4 imagens que são pré-existentes e que estão lá misturadas, e o resto foi tudo feito aqui em Portugal, preto e branco, passa com qualquer floresta, sabia? Aliás, acho que as pessoas têm o que é engraçado é que escolher Montachique realmente aquele tipo de vegetação é muito o que se... as coisas das savanas e daquele tempo. Mas claro que as pessoas muitas vezes pensam, não, assim, uma coisa mais tropical. E foi filmado cá e com os figurantes, são pessoas de cá, a Ivone também, a Ivone quem, neste caso a atriz Mina Andaula, nascida e criada em Almada. Nunca, curiosamente nunca foi a África, nunca foi, tinha ido depois do filme, ela começou a fazer umas publicidades, penso, em Angola. E, curiosamente, em Moçambique, quando eu estava a filmar, portanto, ela não foi em Moçambique, porque ela é ausente, não é? É do passado, que já está morta. Curiosamente, quando estávamos a falar, ela aparecia num anúncio da Unitel. numa versão muito capitalista, onde ela perguntava ao marido, compra-me uma joia. Ele dizia, sim, eu vou comprar, mas tem aqui o banco, não sei o quê, BCP, não sei o quê, Milênio, não sei o quê. Parece uma piada, mas ao mesmo tempo era realmente a invocação de tudo aquilo que se tinha perdido. Agora a Ivone estava a fazer uma publicidade, dava-me uma joia. Havia aí também algumas metáforas maior por trás disso, não é? Mas a mim não tenho uma relação com a África e para ela foi até bastante estranho. Tive de mostrar muitas imagens do tempo de... Ela levou para casa e viu aqueles filmes e tudo para se impregnar um bocadinho mais daquele forma, porque para ela não lhe dizia absolutamente nada. E a banda sonora? É aquela do trailer aparece no filme, a banda sonora? É só uma partezinha no início, que é quando ela está no cemitério a andar, aparece aquela música, que depois deriva com outras porque as pessoas vão evoluir, claro, estou a dizer, é uma música fúnebre, na realidade, é um canto fúnebre. Mas o filme acabou por não ter música nenhuma, não tem música. Mas, pelo visto, o trailer tinha mais música do que o filme.
bem parecia. Eu tive atento todo o filme a ver se apanhava a música. Só tem aquele bocadinho. Não, depois é um filme que depois se tornou tão seco, tão seco, tão seco. Quer dizer, tão duro, tão não é estático, mas tão, de certa forma, tão quadrado. No sentido em que é muito objetivo, os planos mexem pouco, as coisas mexem. Que depois eu não me sentia qualquer coisa um bocadinho mais. Que trouxesse uma outra camada dramatúrgica, depois já votei por mim. Quando o filme acabou, eu estava à espera que se apontasse o dedo de quem foi, né? Mas depois pensei, realmente está muito giro, porque assim não interessa precisamente quem foi, está ali o sumo, portanto, ela tinha os documentos e iria-se lá chegar, não é? Mas o principal é conseguir refletir, e penso que de forma cinematográfica isso dá a liberdade de expor o tema, não é? E portanto, mas não tocando em coisas muito verdadeiras, ou seja, buscar histórias que realmente possam ser extrapoladas tanto para Moçambique como para Angola, como para Guiné, etc., não é? Existe nomes específicos, não existe uma história. É interessante saber toda a história individual daquelas pessoas, como isso as marcou na sua própria vida, as suas biografias, não é? As suas vivências, as suas marcas, etc. Mas eu penso que, de facto, o principal é que este filme funcionasse como uma reflexão para todo o povo português e o outro que lá ficou, portanto, africano e português, como é que isto, afinal, no fundo, acabou? Porquê? Não havia outra forma de resolver isto. E depois chama também a atenção para todos aqueles atos de corrupção e o contrário daquilo que a Yvonne Kane refletia, que é o ideal da igualdade, da liberdade, sermos da justiça, enfim, que no fundo isso está acho que se calhar imanente em todas as almas humanas. Algumas não, isso não é um valor porque gostam de matar e gostam de fazer coisas mais, não é? Pronto, ok, mas vamos dizer que isso no fundo supostamente será sempre um ideal a atingir e uma busca, uma necessidade, não é? E aquela procura da verdade, não é? Quando o outro vai ter com a Beatriz Batarda, o outro ator, e toma e diz, olha, vai tu à procura, vê, pesquisa para ver onde é que está a verdade. E como ela diz em uma parte do filme, a paz não é o silêncio, e a verdade realmente é que nos vai dar a paz. É ao percebermos a verdade, nos encontramos a nós e encontramos também solução para os problemas, não é? E acho que em relação a abordar este tema é um bocado delicado, é um bocado audacioso também, mas que deveria estar talvez exposto a um grande público, não é? Porque é um filme que não sai das plateias grandes, não é? Mas que fizesse a refletirmos enquanto povo e em relação a cada um de nós, independentemente das ideologias políticas e dos interesses económicos que tudo isto envolve e que envolveu naquela altura, mas como é que nós podemos crescer como seres humanos? E isso é que talvez fosse mais importante, porque ali estava, quer dizer, nós no fundo somos um todo social, não é? Cada um é individualmente, e nós aprendemos com estas questões de guerra, do poder sobre o outro, de alguma forma, seja o poder do mais forte, seja o poder de informação, seja o poder de conhecimento. É esta arrogância que o ser humano tem, eu sou maior ou melhor do que tu, porque sou alta, ou sou loura, ou porque sou preta, ou porque sou branca, ou porque sei mais do que tu, é uma alienação completa. E nos faz refletir, no fundo, mais sobre nós. Eu gostei do filme para nos ajudar a refletir como, muitas vezes, as questões de guerra e como as tramas humanas de vários grupos de indivíduos se atacam e se matam, aquela piscina, no fundo, reflete tudo isso, não é? Como é que o ser humano pode fazer isso ao outro semelhante? Como é que um ser humano passa por aquela situação de sofrimento e humilhação tão trágico? Como é que nós lidamos com isto tudo interiormente? Fazemos nada, pensamos somente, sentimos, como podemos precaver? Sei lá, eu gostei imenso do filme, identifiquei muito com a personagem da Yvonne Kane, achei a mãe da Beatriz Batarda, entre aspas, não é? Aquela pessoa fria, o racional do ser humano, parece quase não transmitir emoções no meio daquele caos todo, e ela continuava ali viva.
os senhores, aquele africano e muitas, eles conseguiam depois, parece que está tudo bem, o mundo passa, parece que de alguma forma inibiam as emoções que estavam lá recônditas, mas continuavam com a vida para a frente assim, ok, isto é a vida, vai-se andando, é muito lenta a evolução da humanidade. Mas pronto, eu gostei imenso do filme. Também gostei, não é que é uma realizadora portuguesa, portanto, que está a fazer um filme, não sei se são os homens sempre a dominarem tudo. A personagem principal era uma mulher e, portanto, fica muito contente e depois e depois os ideais humanos e, portanto, gostei imenso e gostei dos grandes planos, focar a pessoa, aquela, tentar entrar dentro de uma alma, quase, o que é que a pessoa está a sentir neste momento, o que ela está a viver, todo o gesto, toda a expressão, não é? É de facto um grande filme e além da parte histórica também há ali uma série, eu acho que há várias histórias transversais e queria lhe fazer uma pergunta. Aquela mãe que defendeu os seus ideais e daí ela ter continuado em África até ao fim. No entanto, ela dá-me a sensação que, por amor a esse ideal, descurou um pouco a família. Porque ela mandou os filhos para cá e a Rita dizia que nunca mais, o problema foi que ela nunca mais os foi visitar. E, inclusivamente, ela precisou-se a ver. Não queria já falar com o próprio filho. Não conseguia apanhar muito bem o costume. Talvez, sim, não seja uma... não querendo generalizar, mas pelo que eu... para mim era importante uma das características do personagem fosse exatamente essa questão que é muito... foi bastante transversal a pessoas que estiveram na clandestinidade ou que tiveram que optar por escolher, às vezes, entre uma relação mais próxima com a família e os seus ideais. E acho que pessoas escolheram bem. É difícil, às vezes, não sei se pode dizer escolher bem ou escolher mal, mas eu conheço muitas pessoas que optaram por isso e que depois optaram também por ter que viver com as consequências dessa distância em relação aos filhos, sobretudo. E isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque é uma coisa que ainda sublinha mais, às vezes, o sacrifício que foi feito e o absurdo que é tudo ter deixado de ter importância. E, portanto, para mim era importante que ela tivesse abdicado de qualquer coisa, que se tivesse tornado, no fundo, também uma pessoa um pouco mais fria. Para conseguir fazer isso, às vezes, é preciso ser-se frio, ou pelo menos exercitar essa frieza. E para mim era importante que isso tudo tivesse acontecido, porque isso tudo ainda fazia aumentar mais o absurdo dela estar ali e o absurdo de todos os ideais pelos quais ela tinha lutado ou acreditado não terem absolutamente ressonância nenhuma. E é por isso que eu quis tornar, talvez o personagem pareça um bocadinho demasiado uma mãe amazona, mas não era isso que eu queria. Realmente eu acho que isso aconteceu e eu conheço muitas pessoas. Sim, exatamente. Eu estou a lembrar uma pessoa que toda a gente conhece, que é o Álvaro Cunhal. Toda a gente conhece mais ou menos a biografia dele e eu fiz logo o paralelo, por acaso, com ele, que também abdicou de família, não é verdade? Lembrei disso. Embora também concordo de facto que é preciso ter uma certa endurance para ser capaz de permanecer fiel durante muito tempo àqueles ideais e e ser capaz de pôr a família um pouco à distância, não é? Deve ter sofrido imenso Eu acho que esse é um fator que é muito interessante, que é o fator de nós, na realidade, nós julgamos tudo a partir de um ponto nós
julgamos tudo a partir de hoje. Nós conhecemos o que foi a história. Pois. Mas durante todo o percurso, tantas pessoas que não foram para a guerra colonial e que fugiram para não sei, para que se refugiaram noutros países, tantas pessoas que entraram na clandestinidade e tiveram que abdicar dos filhos a determinada altura da relação com a família, nenhuma destas pessoas sabia quando é que isto ia acabar. E pronto, e isso é uma coisa, é preciso uma coragem absoluta. E eu também acho que, tendo em conta essa perspectiva, as pessoas vão andando, não é? A gente não sabe quando se deixa, quando se toma essa atitude, as pessoas não sabem se amanhã vai haver qualquer coisa que mude, ou daqui a 50 anos vai haver alguma coisa que mude, não é? E portanto eu respeito essas e compreendo muitas vezes que quando se vai muito longe depois não se pode voltar atrás. Porque depois as pessoas não podem depois dizer não, o que eu fiz foi tudo um disparate e adeus. Às vezes há também uma espécie de uma dignidade que é preciso manter-se, mesmo que a sociedade tenha virado. A dignidade é mesmo o termo para caracterizar de facto a Irene. Por isso ela vai morrer É ali de facto, e muita dignidade, exatamente. Adorei o filme. Muito obrigada. Mafalda, tenho uma pergunta para ti. Tu que não tens nenhuma relação específica não tens nenhuma relação muito próxima com a África? Não, nenhuma. Nenhuma, não é? Quer dizer, nasci lá, mas... Nasci lá só isso. Não, eu vou explicar. Obviamente eu não tenho uma relação com a África como o Nicolau teve, que saiu lá com 18 anos. 20. Eu não, 20. Pronto. Eu não, foi um mero acaso, eu nasci lá e depois viajei pelo mundo, mas não tenho raízes africanas. Estive em Moçambique, mas foi uma situação completamente diferente, já fui enquanto adulta e sem qualquer tipo de relação umbilical com a África, não tenho esse tipo de relação. Portanto, não tenho, quando o Nicolau fala aquela coisa do cheiro no filme, do cheiro à África, isso para mim não... Comer moamba, cola de sapateiro. Não tenho. Mas eu gostava só em relação ao filme. Sim, eu acho. Eu já respondi. Sim. Não tenho nenhuma relação. Era o que isso, Não, era a era- perspectiva de uma pessoa. Não, é a perspectiva exata. Em relação ao filme, e ainda que, obviamente, para mim, não haja, essa ligação não existe, ou seja, eu não posso funcionar como elo, nesse sentido, como pessoas como o Nicolau, pessoas que tenham tido uma vivência pré- e pós-colonial, que eu não tenho de todo esse tipo de vivência. Ainda assim, o que me marca no filme tem a ver exatamente com esse elo. Ou seja, não só a ligação que existe entre aquilo que é o tempo, como tu dizias, a passagem do tempo em que as pessoas ficam, mas a história muda e, portanto, há a própria vivência dessa história e a ligação que é feita também com a personagem da Beatriz, que é de uma enorme complexidade, mas que é também uma espécie de elo entre tudo que se perdeu para o futuro e para o passado. Ela é a ausência, o vazio total, e está tão bem retratada, filmada de uma forma maravilhosa, que dá, a mim pelo menos, quer dizer, partiu-me o coração quase, porque é alguém mesmo em que o elo para o futuro caiu, ou seja, perdeu a criança, o elo para o passado nunca existiu e também vai cair, e portanto ela é uma espécie de tem-te não caias, mas que está devastada. E isso, e o presente também parece que não existe, ou seja, tudo aquilo é como alguém, no fundo, que não tem nem presente, nem passado, nem futuro, que está ali e que representa para mim exatamente essa condição que é retratada no filme
e que é onde é que está o passado, onde é que está o futuro e onde é que está o presente. E que é a interrogação permanente que tu tens ali, acho eu. Essa é a minha leitura em termos daquilo que é o retrato possível das desilusões e das ilusões através dessa pessoa. Portanto, isto é leitura. Mas eu acho que é claro que isso está lá, absolutamente, e há um lado um bocadinho que é quer dizer, para mim, digamos que a base, se eu pensar de onde é que o filme partiu, claro que ele parte mais daí, quer dizer, dessa questão da perca, dessa questão da ausência e dessa questão da... Não sei se é não ressonância, é qualquer coisa. Sim. Parece que é do... Eu gosto muito quando adaptei a Costa dos Murmúrios. Havia uma frase que eu tinha no livro, que eu tinha sublinhado no livro e que andava sempre atrás de mim. Que eu lia de vez em quando, que eu sublinhava. E nunca consegui pôr esse sentido no filme, eu não conseguia pôr isso. Alguém a dizer, não é porque alguém chama que alguém responde. Isto é uma frase muito simples, não é? Mas para mim aquilo era... Eu estava sempre a pensar, o filme é isto, não é porque alguém chama que alguém responde. E tu sentiste, e para mim neste filme passa muito por isso, que é uma espécie de uma não ressonância em nada, de uma situação onde tu ficas sem... Não há nada que ecoe, no fundo, porque tu podes chamar, mas ninguém te vai responder. E claro que o filme parte dessa ideia, desse absolutamente buraco da personagem da Beatriz, desse terrível desamparo, e que depois eu fui construindo muitas coisas, os lugares, todas as coisas que eu adoro, a história, adoro, quer dizer, sinto prazer em explorar isso e gosto de colocar as coisas com situações que nos questionam do ponto de vista social, histórico e tudo isso. Então aquilo é tudo juntar ali, não falo da narrativa, e juntar uma narrativa que a história da Ivone, o percurso da Ivone é uma coisa muito que depois está lá para sustentar o percurso, não é? A estrutura. Mas eu acho que, e depois todas essas coisas de que eu posso falar porque tenho, não é conhecimento, mas que sinto esse gosto de falar essas questões das independências, da independência, dos compromissos políticos que temos, compromissos pessoais que temos que criar, tudo isso, são depois os outros elementos que têm a ver um bocado com todo o trabalho que eu tenho feito, não é? E dos quais eu dificilmente me consigo afastar com essa ausência. Também havia outra frase, e também é um autor que eu gosto muito, o Sebald, que também impregna um pouco tudo aquilo que eu faço. E acho que essa melancolia da Beatriz e essa coisa um bocadinho semaltiana do nada, acho que é uma coisa que eu também, de certa forma, também tento utilizar, estruturar. Mas essa ausência está lá assim. Mais alguma questão? Estava a dizer que estava a ler esse Austerlitz. O Austerlitz, mas eu ia dizer que há uma frase que não é do Austerlitz e que eu tinha posto, porque originalmente este filme chamava-se Nas Penas dos Pássaros. Dos patos. Dos pássaros. Dos pássaros. Mas dos patos. Que é uma frase mas que fala das penas dos patos e é uma frase onde o personagem do filme, acho que é Os Anéis de Saturno, Zé, que vai visitar um senhor, um judeu, não é? Que tem aquelas questões todas sobre a história e o mal e o que aconteceu e tudo isso. E ele diz que depois de muito tempo e de muitas inquietações eu tinha achado que na realidade todas as respostas para as perguntas que sempre moveram estavam nas penas dos patos, sobretudo naquele verde brilhante e naquele branco que se mistura. E o filme chamava-se isso, porque realmente há um mistério e aquelas penas
tudo está ali, não tem solução, não tem resposta. E é de uma beleza extraordinária, mas não tem resposta. É uma pergunta que não tem resposta e que nos perseguirá para sempre. De facto, foi um filme muito conversante, com uma vista plástica e que me vai usar. Por outro lado, acho que é um filme que fala muito sobre a posição humana, sobre o Brasil. E isso eu acho extraordinário, da complexidade de todas as personagens. Portanto, digamos que é um filme que também me toca por aquilo que não é dito. Estou um pouco cansada de filmes que contam a história toda. E, portanto, isso achei extraordinário e muitos parabéns. Esse não dito também acho que é também outra das. Muito belo, muito belo. Posso? Em relação a isto que não é dito, que é aquilo que eu também estava a pensar, das coisas que acho que toca mais, não é às vezes o que eles estão a dizer, mas aqueles silêncios, ao facto de estarmos só a ouvir os sons de fundo, não sei, desperta toda uma é sensorialmente diferente. Ficamos muito mais atentos e, não sei, é mesmo aquele vazio, aquele silêncio do que não está a ser dito e o que é que será que está a ser pensado pelos personagens. E acho que isso é muito bem apanhado, principalmente aqueles grandes planos da Beatriz Batarda, fazem-nos pensar em tudo o que não é dito. Para mim, outra coisa que me fez imenso sentido no filme foi o facto da imagem da Yvonne ser algo questionável a certo ponto, ou seja, aquilo é uma pessoa, não é só aquela figura de temos de seguir em termos ideais, aquela pessoa também põe em causa tal como nós pomos em causa quando estamos a seguir aquela pessoa. E acho que isso é o que é melhor no filme, é que essa tragicidade, entre aspas, deve-se ao facto de ser tão verdadeiro. Ou seja, estas dúvidas que as pessoas põem, que a própria Yvonne, que supostamente estava a comandar não sei quantas pessoas, põe sobre ela própria, é a dúvida que nós também pomos. Aí vi muito na imagem da mãe, daquela personagem, o que se calhar seria a Yvonne se ela não tivesse sido assassinada, porque a imagem dela é eternizada e idealizada por ela ter sido uma espécie de mártir, mas o que é que aconteceria se calhar se a Yvonne não ficasse? Acho que essa imagem da mãe também é outra coisa que nos faz pensar muito, porque a mãe no fundo depois também se começa a questionar e nós próprios pensamos porque é que ela, uma pessoa com ideais tão elevados, depois tem aquela arrogância que a tal outra personagem diz para com as pessoas, ou seja, nós também vamos mudando o nosso caminho ao longo do tempo e também nos vamos pondo em causa e também vamos melhorando ou piorando em certas circunstâncias. E isso acho que foi das coisas que me fez muito sentido. Toda esta questão também do presente e do futuro e do passado, como é que nós vamos construindo, como é que a Rita, certo, vai construindo o futuro, se também não conhece o passado, não conhece a mãe, não conhece o país da mãe, como é que é suposto ela dar uma continuidade ao futuro? E acho que esse vazio está muito bem apanhado. Eu, pronto, também não tenho nenhuma ligação com a África, só que o meu pai nasceu lá e os meus avós viveram lá durante muito tempo, nunca falaram muito disso, mas despertou um grande interesse em saber que foi este passado que eles tiveram e saber o que é que se passou e mais do que temos, porque acho que fica muito, às vezes depois das revoluções ou mesmo antes, tal como a Yvonne se questionava, estamos a lutar por quê? Às tantas é tanto rebelião, tantas coisas que parece que estamos a perder a identidade e acho que é essa busca de identidade que é muito necessário procurar também para o nosso Portugal de agora e perceber também de onde é que viemos e qual é este património que trazemos da África. E acho que é uma reflexão que vale muito a pena fazer e que este filme nos põe na nossa cabeça. Eu acho que também é importante essa questão, eu acho que também faço isso porque interessa muitas vezes questionar estas questões históricas ou que têm elementos que nos remetem para um passado ou para um passado histórico. Também sempre pensando assim, que hoje as coisas estão... Que consciência é que nós temos hoje daquilo que... Quer dizer, devemos sempre pensar o que é que se está a passar hoje e que tipo de consequências, se pudermos pensar nelas, mesmo que elas não sejam certas, que tipo de consequências e que tipo de marcas é que estamos a...
coisas é que a gente às vezes está a abdicar ou portanto, a não sermos suficientemente fortes para lutar contra algumas coisas que depois se tornarão eventualmente catastróficas. E eu tenho sempre muita consciência tento ter muita consciência de onde estou e como é que isso se projetará no futuro, digamos. E eu acho que o filme também queria um bocadinho criar essa presença. Uma das coisas que eu gostava de dizer tem a ver com o filme, tem a ver com a minha experiência pessoal e tem a ver com a experiência de milhares de pessoas, entre os seus pais, pelos vistos, o seu pai nasceu também em África, que é o seguinte: eu escrevi uma coisa, diz: o meu país já não existe, ou seja, há milhares de pessoas que viveram uma vida, agora não estou a fazer juízos de valor, sistema colonial, privilegiados, etc. Ou seja, viveram uma vida com determinados pressupostos e de repente há uma ruptura absoluta em relação a isso. Ou seja, mesmo que essas pessoas voltem agora à África, o que está lá já não é aquilo que existe. Mudou radicalmente. E portanto essas pessoas perderam as suas raízes, as suas, enfim, aquilo que no fundo as estruturava. Enfim, falando sempre da minha experiência pessoal, eu digo que demorei 5 anos a aprender a ser lisboeta e demorei 10 anos a aprender a ser português. Porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui viver para o Pragal, junto ao Cristo Rei, e todos os dias tinha de atravessar o rio, apanhar que se chamava em Angola Beiximbumbos, aqui chamava-se autocarros, aqui só a linguagem já começava a ser, já era uma complicação para chegar à faculdade todos os dias, e era uma vida completamente diferente. E portanto, perder de repente um país e nascer no outro dia no outro não é uma coisa fácil. Não é a mesma coisa que emigrar. É como uma pessoa quando emigra, por necessidade, muitas vezes, por fugir de perseguições políticas, etc. Mas apesar de tudo, é um ato de vontade, acho eu. Outra coisa é uma situação em que uma pessoa tem de sair dali, tem de rapidamente sair dali, porque senão perde a vida, provavelmente. E portanto, esse aspecto depois foi, eu acho que no filme a mãe reflete um pouco isto, ou seja, ela fica lá porque acredita, porque, e muito bem dito, quando se aposta num determinado caminho, depois diz: não, agora vai voltar à casa de partida. Não dá para voltar à casa de partida. Aquilo depois toma um determinado caminho que não era aquele que a gente idealizava, depois foi para ali, em vez de ir para outro sítio, que a gente aquele é que era, mas acabou por ir para ali. E há histórias, e aparece a corrupção, e aparecem os problemas todos, etc. E isso já não é nada do que queríamos. Mas já não dá para voltar atrás. Outros estavam lá e de repente foram retirados lá e plantados noutro sítio e têm de começar tudo de novo. E isso garanto-vos que não é fácil. Não é fácil para quem passou por isso. Sabe, de repente os amigos desaparecem todos, não estão ao pé de nós, vão-se embora, as casas de uns e de outros agora são a 20 ou 300 quilómetros, enfim. É tudo muito, muito diferente. E curiosamente, talvez seja essa questão desse retorno, como digo, do Saredo, Cardoso, o retorno. Mas eu peço desculpa, eu aqui tenho de fazer. É que há uma diferença absoluta entre retornar, e a doutora Mafalda lida por palavras, retornar, como diz, é alguém que foi e que volta para trás. E portanto, há os retornados, obviamente, muitos portugueses emigraram para. E há os devolvidos, que são, é o meu caso, devolvidos, são os que foram, uns portugueses antes foram, depois a gente nasceu lá e depois, ok, o correio de voltemos a... São duas categorias, apesar de tudo. Eu tive quando estava a trabalhar sobre o assunto da Cita Valls, ouvi muitos devolvidos. E todos os devolvidos tinham, por causa da Cita Valls, tinham passado coisas que vocês até vos custa imaginar, coisas absolutamente trágicas e às vezes praticamente obscenas no sentido fora de cena, que nem sequer devem ser ditas, horríveis, de uma violência atroz, tudo que vocês possam imaginar, de pior, traições, violações, tudo. Mas só choravam, as pessoas só se desmanchavam quando tinham que contar aquela parte onde viram a família partir, ou onde os móveis passavam à frente deles, coisas absolutamente materialistas e nada ligadas àquela
aquele fervor revolucionário, quando chegava a essa parte toda a gente parava e chorava, e depois retomavam a contar no campo, torturaram 30 dias, e há uma coisa um bocadinho, há qualquer coisa do liberatório, não sei se diz nada assim. Não faço ideia. Não interessa. Às vezes na violência, não é? Mas há qualquer coisa de extremamente triste e irremediável nessa dor da perca, porque a gente ser atacados, ser violados, ser, não sei, quer dizer, eu acho que há pessoas que estão muito traumatizadas, mas conseguem encontrar aquilo. Mas há esse lado dessa dor, da perca, muitas vezes associado aos pais, a tudo isso, que eu acho que é uma coisa que ainda hoje aqui em Portugal, não, esse acho que é o assunto que não está tratado de todo. Quando a gente pensa que só há, tipo, há o livro da Tulsa, há outros cadernos coloniais, há um outro... E depois há um estudo sociogeográfico do Pena Pires, que é muito interessante, também era dos mesmos comitês, era alguém que eu falava, ou e não há mais nada, há muito poucos, quer dizer, há uns livros que tratam de uma forma um bocadinho mais folclórica, mas não, esse eu acho que é o nosso grande trauma. Deixa-me dizer uma coisa que passam anos e a pessoa consegue olhar então para trás, mas de repente em Luanda, eu digo sempre, nos jornais nós recebemos com regularidade, hoje em dia, mails, antigamente era um bocado, mas hoje em dia são mails a insultar-nos tudo e mais alguma coisa, e eu digo sempre, eu vivi 9 meses debaixo do recolher obrigatório de estado de sítio e tal, portanto, quem passou 9 meses a ouvir tiros de manhã à noite e granadas, etc., uma pessoa habitua-se a tudo. E isso é que é extraordinário, é que realmente, de repente, uma pessoa vivia numa sociedade organizada, digamos assim, e de repente a sociedade desorganiza-se completamente. A pessoa deixa de vir padarias para comprar pão. Portanto, o tipo arranja farinha, faz pão em casa, que sai duro como pedra, não se pode meter os dedos. Passa a comer sopas que morre todos os dias. Eu comi certamente tudo o que havia de sopas que morre todos os dias. A beber trambuí, que é uma coisa ótima, que eu aconselho, porque era a única coisa que havia para beber. Não, quer dizer, era o que havia para beber, já não era o que a gente... E, no entanto, haver passar caminhonetes cheias de tipos mortos, todos os dias passavam tipos mortos. Passava-se à frente da morte, cheirava a morte, obviamente, aquele cheiro adocicado. E uma pessoa estranhamente habitua-se a tudo. Passa a conviver com aquilo. Uma pessoa já sabia que tinha de estar em casa às 9 da noite e só podia sair de casa às 6 da manhã. Portanto, o tipo saía. Não havia televisão, até 74 não havia televisão, e o que o divertimento era ir para a janela ver as explosões, as bolas transijantes e tal, era o que havia para ver. Muitas vezes não havia luz, pipocar e tal. E de manhã uma pessoa saía e mais umas rajadas no treinador, tipo, já saía agachado, metia-se no carro ou na boleia, não sei o quê, e tudo sabia. A pessoa habituava-se a tudo. E depois chega a um país onde está tudo razoavelmente organizado e sente que a sua vida se desorganizou toda. Isto é muito curioso, porque lá aquilo estava um embrulho de tal maneira que, obviamente, aquilo não era uma decisão. Mas toda a casa, uma pessoa estava em casa, pronto, está bem, agora há aqui uns tiros, há países que não há nada se pode fazer, mas isso é que enfim, a natureza humana realmente, aí, olhando de longe, é muito fascinante por causa disso. Estávamos em casa, ok, isto está um bocado mais desarrumado e tal, mas isto aqui não era a nossa casa. E eu consigo extrapolar, de facto, generalizando muito mais do que a África, só situar ali os movimentos de libertação, porque eu acho que aquela mãe, de facto, ao colocar os filhos fora daquele ambiente, pela proteção, provavelmente, e no fundo ela vive ali toda a sua vida, mas de alguma maneira a interrogar-se, será que valeu a pena viver tão intensamente o seu ideal, mas continuando a apostar que vale a pena, de facto, viver ali e criar ali as suas raízes, que a filha vai procurar, de alguma maneira, encontrar
Queria só dizer que há também um fator aí, que é o personagem misterioso do Jaime, não é? Sim. E o que ele provoca nela, porque eu acho que mesmo assim o filme acaba por ser um bocadinho derrotista nesse sentido, porque aquele rapaz ela não o conseguiu agarrar, nem conseguir, aquele falha muito, e falha muito no fim, e falha a todos os níveis. É um paradoxo, no fundo é um paradoxo, porque ela quis protegê-lo, mas ele escapou-lhe. Será que ela também, no fundo ela também não soube se calhar agarrar? Sim, ter devido cuidado. Exatamente. Eu tenho a certeza que se tu não tivesses dado um cão à mãe, ela ainda seria muito pior como personagem. Eu acho que o cão salva aquela personagem. Sentiu mesmo. O único afeto, a única ligação afetiva que ela tem é com aquele animal. Exatamente. Portanto, ainda bem que lhe deste um cão, porque senão aquilo era muito mau. No final, o filme tinha uma outra versão final. Matavas no gato? Não, eu sou daquelas pessoas que são contra. Sou contra. Não é só contra, mas acho incrível que normalmente os animais na ficção aparecem sempre. Sim, fora o. Como é que se chama o filme do Vitória de Sica com o animal? Ah, não, o Bertodinho. O Bertodinho que eu adoro. Mas pronto, tive de ver o fim primeiro para depois ver o início para ver que o cãozinho não morria. Não morre, não. Mas acho sempre incrível que funcionam os animais um bocadinho como uma espécie de uns truques narrativos. Sim. Quando aparece um cão ou um gato, vocês todos podem separar que há de ser morrer, desaparecer ou Mas isso é dos clássicos, lembro sempre do Argos, que eu chorei quando era miúda da primeira vez. Ele leu Ulisses por causa do cão que morria. Exatamente. É sempre assim. E eu pensei, não, este cão não vai morrer, vai sobreviver. Eu estava com medo que morresse, porque eu ia chorar. Mas o filme acabava de outra maneira e depois não fazia sentido já depois as coisas tomam formas diferentes, os filmes vão tomando formas com os atores, com as situações, com tudo, com a forma como as coisas se materializam e no final o que estava escrito era que o cão era sempre um bom personagem, que muitas vezes era um bocadinho agreste para a personagem da Beatriz. Sim. Pronto, e era um cão que, digamos, fisicamente poderia parecer não tão fluffy como este aqui, assim, um mais era um cão um bocadinho mais com forma. E esse cão tendo essa forma, no final o que acontecer é que depois da morte da mãe nós voltávamos a um sítio que nitidamente era uma espécie de non-place ocidental, podia ser um aeroporto, uma coisa fria e tal, e ouvia-se um carrinho a ser empurrado e era um homem que trazia o cão dentro de uma jaula e o filme acabava com ele a perguntar-lhe, é seu? E ela dizia, é, e acabava assim. Ela trazia o cão de volta, mas e depois aquilo, estás a ver, o filme posicionava-se muito na relação com a mãe, que já não existia, as coisas estavam de formas diferentes e nesta versão, claro que era muito mais importante deixar onde o filme fica, em aberto. Só uma curiosidade em relação ao cão. Havia alguma ligação do cão com a personagem? Não, a atriz odiava cães teve várias vezes para recusar fazer o filme por causa do medo de cachorro. Mas não, ela gostava muito do cãozinho depois. Ela tinha um medo e tinha fobia de cães. Não parecia. Sim, acho que ultrapassou, não é? Ela conseguia estar com o cãozinho na casa. Deitando-se na cama. Exato. O cãozinho era muito bem amestrado por uma senhora verdadeiramente sul-africana, portanto, uma senhora muito mandona, de calções, que deu uma certa confiança à atriz, porque ela mandava no cão. E curiosamente, as coisas como os filmes são, como as crianças, os processos de construção de alguma coisa são tão curiosos, porque a Irene Ravacha, a atriz que faz mãe da Beatriz, estava com alguma dificuldade em conseguir ter aquele lado duro no início e não parecer um bocadinho ridículo ela dizer, mas porquê que eu sou assim, tão fechada e tão... E eu disse, mas vai fazer sentido no final. E ela tinha dificuldade em encarnar isso.
E num momento de desespero, eu estava no sofá da sala com ela e ela estava a questionar-me, e eu de repente vi passar a dona do cão à minha frente com os calções. E eu disse, Irene, olha para a Karen, olha para a Karen, vê lá como ela se comporta. A Karen tem 8 filhos, ou não sei o que era, uma mãe de vários filhos, uma durona com um caminhão, então ela trazia o cão e mandava naquilo tudo, e era era absolutamente sempre igual. Ela olhava para nós e não passava nenhuma emoção. E eu disse, Irene, olha para a Karen por um tempo, experimenta ver como ela se comporta e estava não sei o quê. E ela depois disse, gostei muito. E realmente ela começou a fazer-me ficar muito mais tensa e mais dura. E eu curioso que a senhora do cão ajudou-me bastante. Muito interessante.